Então, quantos estão felizes hoje? Estamos mais uma vez nas nossas noites de start. E quantos têm sido abençoados? E pensava que ia ser assim uma... mãe, uau! Não, mas eu sei que nós temos sido abençoados. Estamos cansados, né? Hoje foi assim um dia puxado para nós, desde manhã, para alguns de nós. Mas eu quero em primeiro lugar também dar as boas-vindas a todos aqueles que pela primeira vez estão nestas noites de start. São muito bem-vindos. E nós temos estado a trabalhar neste mês de janeiro com um tema de update, não é? Estamos a fazer um update às nossas vidas, estamos a pôr em ordem, estamos a organizar e a alinhar algumas coisas da nossa vida. Começámos, lembram-se pelo quê? Começámos por falar sobre como é que nós fazíamos esse update, não é? Fazendo planos, entregando-os a Deus, trabalhando certo, não é? Falámos sobre isso. Também que direção é mais importante do que velocidade. Às vezes queremos fazer as coisas muito rápido, mas não temos direção e é precisamente o contrário. E também devemos obedecer e não sacrificar. Lembram-se disto? Estão recordados? E na semana passada nós andámos a fazer arrumações, não foi? O que é que nós tivemos a organizar? As pastas do nosso coração, não é? Da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre outra área da nossa vida que é muito importante e que neste mês de janeiro nós temos que pôr em ordem para que o resto do ano, mas o resto da vida, mas o resto do ano, seja realmente único e o melhor ano da nossa vida. Amém? Diz alguém que está perto de ti, 2024 é o melhor ano da tua vida, porque tu podes fazer sempre melhor e melhor e melhor. Então 2024 é o melhor ano da tua vida até hoje. Até agora, pode ser? Quantos acreditam nisso? Então, nós vamos falar sobre outro tema nesta noite e é sobre, digam lá o que é que diz ali? Palavras e emoções. Sabiam que as palavras têm poder, sim ou não? As palavras têm poder, sim ou não? E sabem que nós podemos conectar diretamente as nossas palavras com as nossas emoções. Então nós hoje vamos falar sobre isso mesmo, sobre o poder das palavras, mas também até que ponto elas influenciam as nossas emoções. Estão preparados para isso? Querem alinhar as vossas emoções também? Estão preparados e estão necessitados disso também? Então, sabias que as palavras têm poder para conduzir, guiar e manipular as tuas emoções? Vou-vos dar um exemplo. Pensem nesta situação. Vocês estão quietos, tranquilos, sentados na esplanada de um café, num dia assim como hoje, estava sol, estava um friozito, mas era agradável, tinha um sol, vocês estavam lá, tranquilos da vida, e de repente alguém chega e com uma palavra consegue mudar o teu humor. Já vos aconteceu? Assim, de repente, por causa de uma palavra, de uma frase, mudam completamente o teu humor. A pessoa diz, por exemplo, ai, estás tão feia hoje. Olhem, viram as vossas caras, foi tipo, desculpa, tipo, ganda lata. A pessoa até estava feliz, até tinha, sei lá, se for uma rapariga, até tinha escolhido assim o batom certo, pensava ela. Sei lá, se calhar os rapazes tinham feito o penteado, tinham estado horas no espelho a fazer aquele penteado fantástico e alguém diz tipo, uou, o que é que te deu hoje, meu? Estás horrível. E aquilo parece que cai mal, não é? Se já aconteceu assim uma coisa parecida. Então, por exemplo... então, olha, esta frase eu acho que é engraçada também. Por exemplo, é uma rapariga, né? Está sentada no café e tal, e alguém chega e diz, olha, sabes uma coisa? Eu acho que vi aquele rapaz que tu gostas e estava com uma rapariga bem gira. Bem, em segundos, o humor da pessoa cai por ali fora. Tipo, pá, sério, estava a correr tão bem o meu dia, mas... Agora digam lá, é verdade ou não que as palavras podem mudar completamente as nossas emoções? Então, quando isso nos acontece, nós temos que saber que as palavras têm o poder de guiar as nossas emoções. Seja para o bem ou para o mal, nós podemos usar as palavras para guiar-nos a emoções negativas ou positivas. Agora diz assim comigo, o que sai da minha boca é o que controla a minha emoção.
Então, o que sai da minha boca, as palavras que saem da minha boca, elas têm a capacidade de controlar as minhas emoções. Escuta isto, as palavras sempre vão controlar as nossas emoções. E se deixamos que as outras pessoas tenham esse poder de controlar as nossas emoções, nós vamos acabar por fazer asneira. Estão cá? Estou a ajudar-vos. Falei das palavras. Tanto podem ser as palavras que saem da minha boca, como aquelas palavras que eu permito que me digam, certo? Porque a verdade é que as pessoas falam connosco, eu falo com elas, e a verdade é que essas palavras das outras pessoas também provocam em nós emoções, sejam positivas, sejam negativas. Então, eu vou deixar-te aqui uma pergunta. De quem pertencem as palavras que guiam a tua vida? As palavras que guiam a tua vida saem da boca de quem? É uma boa pergunta para nós pensarmos. De que fonte provêm as palavras que guiam a tua vida? Estás a ser guiado por que palavras? Palavras de pessoas ou palavras de Deus? Deus fala, sim ou não? Então, se Deus fala, Ele tem a capacidade das suas palavras poderem guiar a minha vida, sim? E as pessoas podem ou não também guiar a nossa vida? Podem. Nós precisamos tomar essa decisão. Que palavras, além de saber a fonte dessas palavras, precisamos saber que palavras é que nós permitimos que deixam ao nosso coração. Sabem que, assim, muito resumidamente, vamos lá juntos pensar, não é? Nós sabemos que nós temos uma espécie de janelas da alma. Já ouviram falar sobre isto? Janelas da alma, ou seja, são lugares, são coisas que entram na nossa vida. Ou seja, de que forma é que as coisas entram na nossa vida? Através de quê? Através dos nossos olhos, através do que nós vemos, certo? São janelas da alma. Através dos nossos olhos nós vemos coisas que entram dentro de nós. Mais, através dos nossos ouvidos, nós ouvimos coisas que entram dentro de nós. Através... Já falei dos olhos, certo? Não? Falei? Vemos, ouvimos. Então, tudo aquilo que nós vemos e ouvimos são janelas da alma, ou seja, são não digo objetos, não é? Mas são coisas que permitem que entre para dentro de nós, informação. Por isso, aquilo que tu vês vai determinar a forma como tu pensas. Porquê? Aquilo que tu vês e aquilo que tu ouves, ela vai subir primeiro aonde? À nossa mente. Aqui é onde tudo acontece, verdade? Por isso é que se diz que há uma batalha na nossa mente. Porquê? Porque é aqui que começam a vir os pensamentos, vêm os nossos, vêm os do diabo, vêm os de Deus, há aqui uma grande confusão, precisamos de cuidar da nossa mente. Quantos já foram sacudidos por pensamentos que perceberam que não eram seus? E também que às vezes nem são de Deus. São pensamentos que o inimigo lança sobre nós, sobre os outros, sobre as circunstâncias, sobre as situações. E depois dessa batalha que acontece na nossa mente, acontece algo, é que deixa o nosso coração. E a Bíblia diz que aquilo, no fundo, aquilo que nós fazemos, por isso é que a Bíblia nos ensina sobre tudo o que tu deves guardar, ou seja, de todas as coisas que tu podes guardar, guarda o quê? O teu coração. Porquê? Porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, tudo aquilo que tu fazes é daqui do coração que procede. Mas de onde veio? Veio diretamente ao coração? Não, começou por vir como pensamentos. Começou por vir daqui. Muitas pessoas, muitos jovens, por exemplo, têm pensamentos suicidas. Porquê? Porque ouviram muitas coisas, palavras, às vezes até através de filmes, de tanta coisa que dá ideias aqui na mente, deixa o coração e pratica. Certo? Então, quando nós praticamos alguma coisa, quando nós tomamos algum tipo de decisão, quando nós fazemos algo, temos que saber que isso já é fruto de alguma coisa que desceu da nossa mente ao nosso coração e daí procede aquilo que nós fazemos. Então, de tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, dele sai tudo o que nós fazemos. Que palavras, então, tu permites que deixam ao teu coração? Porque aí está, as palavras vêm quando já se aperceberam que às vezes nós não podemos controlar o que as pessoas nos dizem. Sim ou não? Se pudéssemos,
Controlar tudo era mais fácil, não é? Mas nós primeiro nem sabemos o que a pessoa nos vai dizer. E quando ela diz, já está dito, certo? Então aquilo vem, as palavras vêm, elas vêm a nós e nós temos de tomar uma decisão. Ou permitimos que elas deixam o nosso coração e vão condicionar, vão manipular aquilo que eu começo a fazer, ou eu vou decidir rejeitar essas palavras. Aí está. Que tipo de palavras estamos a ouvir? Que tipo de palavras estamos a dizer? Que tipo de palavras é que estamos a permitir que baixem ao nosso coração e que condicionam as nossas atitudes? Ainda estão aqui comigo? Então, que palavras permites que deixam ao teu coração? A pergunta é, elas estão de acordo com a palavra de Deus? Ou tu estás a ouvir palavras que não correspondem à palavra de Deus? Imagina, vocês sabem, eu sou rapariga, penso nas raparigas, está bem? Pronto. Mas vocês podem pensar ao contrário, os rapazes. Imagina que tens um namorado abusador, que sempre está a tratar-te mal, a falar mal de ti, a chamar-te nomes. A seguir, como é típico, vai pedir perdão e dizer, não era bem isso que eu queria dizer. Mas já disse, sim ou não? Já disse, já fez, já aconteceu. Imagina depois também, ou tens um amigo ou uma amiga que sempre está a colocar-te abaixo. Ela nunca tem um elogio para te fazer. Ela sempre está a mandar-te abaixo. Não sei se é por inveja, não sei se é porque queria ter aquilo que tu tens, se é mesmo porque não gosta de ti. A questão é, ela está sempre à procura de algum defeito, sempre à procura de alguma coisa para te pôr abaixo. Quero-te perguntar, a que tipo de palavras queres estar exposto? A que tipo de palavras vais permitir estar exposto a tal forma que elas subam à tua mente, deixam ao teu coração e permitam ou contribuam para que tu tomes ações que se calhar não tomarias se não fossem essas palavras dentro de ti? As palavras sempre vão controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Por isso, o meu conselho é, não deixes que as palavras negativas entrem na tua mente e deixem ao teu coração. Ok? Diz alguém que está aí perto de ti, não deixes que palavras negativas entrem na tua mente e no teu coração. Porque escuta, se as palavras controlam as emoções e determinam o que sentes, concordamos com isto, certo? As palavras controlam as nossas emoções e vão determinar aquilo que nós sentimos. Então, se é assim, precisas de melhorar as tuas palavras e melhorar também os ambientes que estás a frequentar. Precisas de melhorar as tuas próprias palavras, aquilo que tu próprio dizes, mas também precisas de melhorar e observar que ambientes é que tu estás a frequentar. Porque se tu frequentas ambientes que constantemente estão a dizer ou a fazer ou a falar mal daquele, de alguém, da palavra de Deus, do que seja, são palavras que contaminam o teu coração. São palavras que trazem um peso à tua vida e que proporcionam que tu tenhas atitudes negativas. Então, o meu conselho nesta noite para ti é: observa os ambientes que estás a frequentar e observa as palavras que tu estás a dizer. Então, a palavra de Deus é liberta sobre a tua vida para que as tuas emoções sejam guiadas por pastos verdejantes e não pelo vale da sombra da morte. Ouve isto, as palavras de Deus nunca vão ser negativas para ti. Mesmo quando Deus nos exorta, mesmo quando Deus ou alguém, como por exemplo eu estou aqui nesta noite, se eu disser algo que tu até podes não gostar de ouvir, mas é para te levantar, é para te ajudar, é diferente de uma palavra que te vai humilhar, de uma palavra que te vai pôr abaixo, uma palavra que te vai menosprezar, desprezar. Por isso, observa que ambiente estás a frequentar. Às vezes nas escolas, nos trabalhos, mas principalmente cá nas escolas, nas universidades, temos aquela tendência a aproximar-nos, ou melhor, para sermos aceitos pelos outros, nós acabamos por ter comportamentos ou estar num ambiente que não é favorável para nós estamos fartinhos de ver que não é bom para nós, só que se não estivermos ali não somos aceitos. E isso faz com que nós queiramos ser aceitos. E dizemos, ok, eu vou estar neste ambiente porque senão eu vou ser posto de parte e não quero.
Mas a questão é, até que ponto aquele ambiente está a ser favorável à tua vida? Está a ser favorável às tuas decisões? Está a ser favorável às tuas emoções? Estão a pensar hoje comigo? Se pensares bem, muitas emoções que hoje tens são fruto de palavras que ouviste. É assim ou não é? Talvez tenhas crescido num ambiente nocivo, em que foram ditas apenas palavras de morte, palavras de desprezo, palavras... Mesmo hoje, tu podes estar num ambiente familiar ou num ambiente de escola, como eu falei, ou qualquer outro lugar, em que tu sentes que as palavras, as conversas, as discussões, isso não é bom para ti. Isso está, no fundo, a ser nocivo para a tua vida. E talvez se tu cresces nesse ambiente, tu has de reparar que as emoções que tu tens, os comportamentos que tu tens, também derivam dessas palavras que foram lançadas sobre a tua vida. Mas precisas, e hoje eu quero dizer-te que precisas de crer que Jesus te ama. Eu vou dizer-te de novo, Jesus te ama. E as palavras dele sobre a tua vida não são palavras nocivas. As palavras que Deus tem para a tua vida não são palavras de morte. As palavras que Deus decreta sobre a tua vida é vida e paz. Alegria, saúde, um propósito divino, algo maravilhoso que Deus quer fazer contigo. Portanto, a tua vida não pode estar assente em palavras negativas que vão contra a palavra de Deus. Talvez tenhas crescido a ouvir que nunca ias ser ninguém, que não ias ser nada, que não sabes falar, que não sabes comportar-te, que nunca ninguém vai estar perto de ti, que nunca ninguém vai querer nada, que tu não vais ser nada na vida. Mas eu quero dizer-te que as palavras que Deus tem para ti são palavras de paz, são palavras de bênção, são palavras que tu és mais que vencedor. Nunca Deus tem para ti palavras de maldição. Nunca Deus te vai dizer, tu não vales nada. Ele sempre te vai levantar. Ele sempre vai dizer-te, eu te escolhi, eu te separei, eu te amo. Vocês têm que ser um amém mais forte. Hoje, eu quero dizer-te, precisas de crer que Jesus te ama. As palavras dele sobre a tua vida não são palavras más, são palavras e pensamentos de paz e de esperança. E tu hoje tens o poder de escolher. Diz comigo, está nas minhas mãos escolher. Para de colocar a culpa no passado e toma uma decisão importante hoje de mudares o teu futuro. Há uma frase que eu gosto especialmente que diz mais ou menos assim. Há muitas pessoas, muitos jovens hoje, que acusam os seus pais. Eu nunca fui nada na vida porque os meus pais disseram isto, ou o meu avô disse aquilo, ou eu cresci num ambiente assim. E então eu hoje não consigo ser nada porque eles lançaram essas palavras sobre mim. E eu sou assim porque o meu pai disse que eu era. Eu sou assim porque a minha mãe não me amou. Mas eu gosto de uma frase que diz assim, para de culpares o teu passado e decide hoje tu mudares o teu futuro. Porquê que os teus filhos que um dia terás ou tens, porquê que os teus filhos vão sofrer as consequências daquilo que tu sofreste só porque tu não queres mudar? Tu podes pensar assim, eu vou ter filhos um dia, mas... Aliás, até vou dizer o contrário. Muitos jovens às vezes nem querem formar família ou têm medo de formar família porque eles sofreram com os seus pais. Então eles acham que quando tiverem a sua família vão ser iguais. Vou-vos contar assim uma coisa sem dizer nomes, não tem nada a ver com a igreja, é uma pessoa que eu estou a evangelizar. E ela contou-me há pouco tempo uma situação da vida deles. E ela disse-me, bem, eu não vou contar tudo, vou tentar aqui resumir, mas ela está junta com o namorado e ela quer muito uma coisa, mas ele não quer. E isso está a prejudicar o relacionamento deles, porque ela quer muito que aconteça uma coisa, mas ele não quer que aconteça essa coisa. E eu perguntei-lhe, será que há algum trauma na vida dele, há alguma coisa na vida dele atrás que hoje o impede de querer isso? E ela disse, eu penso que sim. Ele nunca me contou, ou melhor, ele nunca me disse que era isso, mas eu sei que ele foi maltratado pelo pai dele e que o pai dele morreu numa determinada idade.
Então ele sempre pensou, sempre pôs em sua cabeça que ele ia morrer na mesma idade que o pai. Só que a idade já passou, ele não morreu na idade do pai e hoje ele tem medo dessa tal coisa porque tem medo que suceda o mesmo com o seu filho. Isto para vos dizer o quê? Que muitas vezes, como jovens, nós vamos crescendo na vida, vamos querendo começar algumas coisas na nossa vida, família, casamento, filhos, mas há palavras, há medos, há coisas que vêm do nosso passado, que carregamos connosco e que depois nos impedem de querermos estar a fazer aquilo que no fundo nós até queríamos, só que temos medo por causa do passado. Alguém me está a entender nesta noite? Eu quero dizer-te que está nas tuas mãos, jovem hoje ainda. Está nas tuas mãos, jovens mais novos, jovens mais velhos. Tu hoje podes decidir o que queres. Eu vou continuar preso ao passado, já sei que aconteceu aquilo, já sei que me disseram aquilo, mas essas não são as palavras que Deus tem para a minha vida. Tu podes determinar, não, eu não vou continuar a ouvir e a crer, porque a questão é, aquilo que tu crês, tu falas sobre isso. Diz a palavra de Deus. Então, se tu crês no teu coração que a palavra de Deus é a verdade e que as palavras de Deus sobre ti não são iguais àquelas que tu ouviste no passado, tu podes determinar aquilo que tu queres para o teu futuro. Muitas pessoas não têm um futuro como Deus queria só pela simples razão de que não decidem, não tomam uma decisão de rasgar com o passado. Deus pode fazê-lo, Deus pode e quer fazê-lo, mas tu tens que tomar uma decisão. Mas eu sou assim porque me trataram daquela maneira. Mas eu não consigo ser nada na vida porque lá atrás, há 50 mil anos atrás fizeram-me isto. Esquece isso. Toma uma posição, diz, não, eu não vou aceitar o passado. Eu quero olhar para o futuro. E o futuro que Deus tem para mim é futuro de esperança, é futuro de paz, é futuro glorioso. Deus tem para mim aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração de nenhum homem. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se tu amas a Deus, se tu dizes, Deus, eu amo-te, eu quero estar contigo, eu quero conhecer-te, eu quero cumprir na plenitude tudo o que tu tens para mim, não importa o passado. Deus é aquele Deus que rasga o teu passado. A Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, Ele atira os nossos pecados para o fundo do mar. Diz que quanto dista a distância que há do Oriente ao Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Sabem quem é que está sempre a lembrar das suas transgressões? O diabo, mas nós também. Nós adoramos remoer as nossas transgressões. E o diabo adora que nós o façamos. Às vezes ele nem faz nada, nós fazemos por ele. O que eu fiz. Também dava várias músicas. Como é que vai ser se eu fiz, se eu aconteci? E o diabo então ajuda e diz, pois é. E lembras-te então daquilo e aquilo? E tu dizes, pois foi. E entramos ali num diálogo com o diabo, não é? Eu nunca devia me ter relacionado com aquela pessoa. Eu devia era ter-lhe mandado dar um giro antes, mas não dei. E o diabo diz, pois não, foste tão burra, pois fui. Foi horrível o que eu fiz. E o diabo diz, pois fui, senta-se contigo à mesa. Pois fui, lembras-te? E daquela vez? E tu, que vergonha, pois é, já nem me lembrava. E quando damos por ela, já estamos ali num diálogo com o diabo, um baile quase, é uma música, é uma dança. O diabo diz, olha o que fizeste, pois foi, olha só aquilo, que horror, que vergonha. E estamos ali num bailinho, a lembrar-nos do passado. Eu quero dizer-te, há um futuro brilhante e glorioso para a tua vida. E Deus não está sempre a lembrar-te do passado quando tu te arrependes e dizes, Deus, eu fiz uma coisa mesmo feia, mas agora largo essa vida e vou caminhar contigo, olhando para Jesus, olhando para aquele que me salvou, olhando para aquele que tem algo novo e poderoso para a minha vida. Sabes porquê que às vezes muitas pessoas não caminham para a frente e não recebem as coisas novas de Deus? Porque estão presas às coisas velhas. Todos dizem, eu quero algo novo, tão bom. Não conhecem aquele versículo, olha só, Deus está a fazer uma coisa nova, será que não vês?
Deus é tão bom que até brinca um bocadinho connosco e diz: estou a fazer uma coisa nova. Será que não vês? Pergunta a Bíblia lá. Será que não estás a ver? Porquê? Porque às vezes nós não vemos o novo. Estamos tão presos ao velho, tão presos àquilo que foi, que nem percebemos que Deus não é acusador. A Bíblia diz que o diabo é o acusador dos irmãos. Então não precisamos que ninguém nos acuse. O diabo faz esse papel perfeitamente. Só que nós, o que eu quero dizer-vos nesta noite é que nós podemos tomar uma decisão. Tu não tens que continuar a caminhar nisso. Tens que te arrepender, sim. Tens que largar, deixar. Mas depois tens que prosseguir, olhando para Jesus. Amém? Então, estão a gostar das palavras e das emoções? Então, não precisamos de ficar a repetir os erros do passado num ciclo de escuridão. Foi exatamente para isso que Jesus Cristo veio, para destruir as obras do diabo e as artimanhas do inimigo. Então, se tu queres melhorar o teu coração, precisas de melhorar as tuas palavras. Melhora o que ouves para melhorar as tuas emoções. Porque está claro, biblicamente, que as palavras se convertem em emoções. Vê isto, se uma pessoa vem até ti com raiva, não sei se já vos aconteceu, é assim, irada mesmo, passada da carola. Tu podes desviar dela a raiva quando lhe dás uma resposta branda. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Às vezes a pessoa está muito enervada e se tu te vais enervar juntamente com ela, aí é que vai haver uma festa. Má, não é? Uma festa muito simpática. Mas se tu olhas para aquela situação e controlas, tens aquela parte do domínio próprio, não é? Que falámos na semana passada. Se tu controlas o efeito daquelas palavras sobre a tua vida, tu vais perceber que se deres uma resposta branda, vais acabar por acalmar aquele furor. Então, se tu melhoras o que ouves, melhoras as tuas emoções, porque as palavras sempre se vão converter em emoções. Existe muito poder nas palavras para guiar as nossas emoções e nós temos que entender esse poder tanto nas palavras que dizemos como naquelas que ouvimos. Agora diz comigo, eu sou o resultado do que eu sinto. Sabem, muitas pessoas, eu creio que já disse isto na semana passada, mas muitas pessoas, elas até podiam ser de outra forma, mas devido às palavras, devido à carga que elas carregam, elas acabam por reagir de formas que não são boas, só que a pessoa, por causa daquilo que ela sente, ela torna-se aquilo. Portanto, nós basicamente somos aquilo que nós sentimos. Se sentires que não consegues enfrentar o dia, acordas de manhã, e acordas desanimado. Já aconteceu a alguém? Acorda daquele dia que a gente faz assim e diz, não acredito que já começou o dia. Oh meu Deus, eu estava tão bem a dormir. E agora? Eu tenho mesmo aquilo. Já não acredito. Então, se nós acordamos desanimados, tristes, se pudéssemos já nem saíamos da cama. É verdade ou não? E sabem que a forma como nós começamos o dia é a forma que nós levamos o dia. Se tu acordas tipo, ok, vamos a isto, bem disposto, o que é que há hoje para mim? Hein? O que é que vai acontecer? Vamos embora, com expectativa. O dia corre de uma forma. Se tu acordas, e pronto, lá vou eu, e tudo corre mal, e depois pões o pão na torradeira, esqueces-te dele, fica todo preto, todo queimado, e depois tu ficas zangado, já não quero comer, porque ela está torrada, queimada, ai que está queimada a torrada, não, a torrada é que está queimada, já não quero, já perdi o dia por causa disto, eu saio de casa e fecho com a porta, e depois já vou para a escola e não me falem comigo hoje, que hoje não estou nada bem. Se vamos a ver, tipo, tudo começou lá atrás, no início, por causa de uma torrada, calma. Só que a forma como nós começamos o dia, a carga da ira que a gente leva no dia, na manhã, nós levamos aquilo com o dia todo. Quando a gente chega a casa à noite e, estou forte este dia, foi o pior dia da minha vida. Tudo começou com o quê? Com uma torrada. Tudo começou porque a torrada, pronto, estragou-se e então estragou-me o dia.
Mas se tu decides começar bem o teu dia, feliz com o teu dia, ainda que aconteça uma coisa ou outra, dizes, não, espera, ainda tenho mais umas horas pela frente, vamos a isto, 24 horas no dia, isto vai ter que dar para alguma coisa, vamos embora, seguir em frente, nem tudo é mau. Vamos, amém, digam, é isso que eu vou acordar assim. Então digam a alguém que está perto de vocês, acorda bem disposto, tens um dia bem disposto. Então, tu és fruto do que tu sentes e por isso tu tens que controlar as tuas emoções. O que entra no teu coração transforma-se em emoção que controla até o que tu falas e a forma como tu te comportas. Vê isto. O que entra no teu coração transforma-se em emoção e vai controlar a forma como tu falas, o que tu falas e a maneira como tu te comportas. Por exemplo, se as palavras de uma pessoa, ela disse, por exemplo, tu nunca vais ser nada na vida. Se essas palavras te feriram e tu permitiste que isso entrasse no teu coração, tu vais começar a sentir que de facto não vales nada. Escutem, as palavras transformam-se numa emoção dentro de ti. Alguém te disse, tu não vales nada. Aquilo entrou, ficou aqui. Remoeu, como as vacas, né? Ruminamos, ficamos aqui a pensar, eu não valho nada. Não, eu valho alguma coisa, quer dizer, não valho mesmo nada, porque não, mas eu valho, e a conversa surge aqui. Só que acontece uma coisa e outra, porque quando nós começamos a pensar, não sei se já vos aconteceu, mas quando começamos a pensar muito numa coisa, parece que essa coisa aparece em todos os lados. Os anúncios de publicidade falam connosco. Um carro que passa na rua fala connosco. Olha, vou fazer aqui um parênteses, mas é igual. Estamos apaixonados. E estamos a pedir a Deus que nos diga se é ou não. Sinais. Ai Deus, se passar aqui um carro vermelho é porque é Ele. Ah, um carro vermelho! Pronto, é Ele, é? Ou ela. Não, isto foi fraquinho, Deus. Não, eu não vou acreditar num carro vermelho. Não. É aqueles sinais, sabem? E maravilhas que não. Vocês já não fazem essas coisas. Pronto, é parecido, não é? Mas nós, fazemos para outras coisas quaisquer. São os sinais e as maravilhas que pedimos a Deus. Mas, quando nós estamos a pensar muito numa coisa, parece que tudo fala connosco sobre essa coisa. Então, quanto mais nós pensamos, aquilo vai começar a criar em nós um sentimento. Se alguém te disse que tu não vales nada, aquilo começa a descer ao teu coração, até que tu aceitas aquilo como uma realidade. Eu não valho nada. Vais crescer na tua vida e quando tiveres que ir a um emprego, tiveres que ir a um exame na universidade, tu vais dizer, como é que eu vou conseguir? Eu não valho nada. Se alguém te disse um dia, olha, nem te quero ouvir, tu não falas, tu não gostas como tu falas, tu não sabes falar, não dizes nada de jeito. Tu vais crescer com aquilo e sempre que tiveres que ir a uma entrevista, sempre que tiveres que ir, sempre que tiveres que te declarar ao teu amor, tu já vais pensar, como é que eu vou conseguir fazer isso se eu não sei falar? Se eu não valho nada? Estão cá? Porque as palavras, elas transformam-se em emoções e tu começas a sentir-te daquela forma. Então, cuidado com o quê? Temos de ter cuidado com o quê? Com as palavras. Com as que permitimos que entrem no nosso coração e com as que nós dizemos. Porque elas também, primeiramente, até porque nós falamos, mas depois temos ouvidos. Portanto, vejam só o ciclo vicioso. A gente fala, ouve o que disse. Fala, ouve o que disse. Digam muitas vezes, eu não valho nada, eu sou assim, eu nunca vou ser nada, eu nunca vou ter... Entra de novo. Deixa o coração. Torna-se um sentimento. E é aquilo que tu começas a sentir que realmente tu és. Vamos ter mais cuidado com as palavras? Então, estava a dar o exemplo, se as palavras de uma pessoa te feriram e tu permitiste que isso entrasse no teu coração, tu vais começar a sentir que não vales nada, que realmente nunca vais ser nada. Se estavas a estudar, já não queres estudar mais. Se estavas a lutar por um objetivo, por um sonho, pensas que nunca mais vais alcançar. E assim vais começar a falar e a comportar-te. Começas então a dizer, eu não valho mesmo nada. E começas a desistir dos sonhos que tinhas. Porquê? Digam comigo, o que entra no meu coração
Vá, ajudem-me lá. O que entra no meu coração transforma-se em emoção e controla o que eu falo e como me comporto. Aprendemos algo hoje? Cuidado com o quê? Com as palavras. Então precisas ser seletivo no que escutas, porque precisas de cuidar das tuas emoções. Vejam isto, se filtras o que escutas, melhoras o que falas. Certo? Diz alguém que está perto de ti para o ajudares. Se filtras o que escutas, melhoras o que falas. Agora vou-vos falar, quase para terminar. Esta mensagem é curta, mas eu creio que ela é bastante forte para cada um de nós. Existem 3 formas, escutem-me, existem 3 formas como as nossas emoções são formatadas. Os nossos registros mentais. Desde criança, registaste o que o teu pai falava, registaste aquele tio que dizia asneiras, registaste um colega que fazia alguma coisa que tu gostavas muito e que tu admiravas. Ou seja, registros mentais desde a infância e adolescência determinam o que nós sentimos e o que falamos. E pode ser bom ou mau. Eu tenho aqui jovens de várias idades, uns mais velhos, outros mais novos. Hoje ainda podes viver isso, mas se eu te pedisse e peço-te que tu parasses para pensar nos teus registros mentais, o que é que tu tens registado aqui? O que é que te marcou? Se eu agora te dissesse, diz-me 3 coisas que te marcaram, 3 positivas e 3 negativas, não íamos demorar muito, porque há coisas que nos marcaram de tal forma, sabem que tudo aquilo que nos provoca uma emoção, medo, raiva, tristeza, nós muito dificilmente esquecemos. Por exemplo, não sei se vos acontece, é ou não é muito fácil esquecermos onde deixámos o carro estacionado? Não é porque somos distraídos só e apenas, é porque não há um registro emocional. Ou seja, nós estacionámos o carro e fomos embora, mas agora, se quando estacionámos o carro, veio um outro carro, quase que nos ia provocar um acidente e que tivemos ali um momento nós não nos vamos esquecer onde deixámos o carro, porque lembramos do acidente ou daquilo que ia suceder. Se fechaste a porta do carro e entalaste a mão, tu vais-te lembrar onde deixaste o carro. Agora, se simplesmente deixaste o carro e saíste, depois, onde é que eu deixei o carro? Porque não houve nenhum registro emocional. Percebem isso? Então, se eu agora te perguntasse, não me dês, mas pensa, em 3 coisas negativas que te marcaram, registros mentais, que ficaram aí na tua mente, 3 coisas fortes que sucederam na tua vida. Agora pensa em 3 coisas positivas, 3 coisas boas, 3 lembranças boas. A seguir pensa, de que forma é que esses registros que tu tens condicionaram algum dos teus comportamentos hoje? E vais perceber que muitas das coisas que fazes hoje, muitas das coisas que pensas hoje, é fruto de registros mentais. Medos que tu tens hoje são coisas que tu registaste lá atrás. Se calhar eres uma criança, se calhar não pensas que não te lembras, mas lembras-te. As pessoas dizem, até aos 3, 4 anos não há memórias. Se for uma memória, se for um registro, algo duro, a criança não esquece. Por causa da emoção que provoca esse registro. Entendem? Então, o que é que estamos a dizer? É a primeira coisa que formata a minha emoção. São os meus registros mentais. Como eu me sinto, é fruto de um registro mental que eu tenho em mente. Desculpem a redundância, mas é isto. Um registro mental que eu tenho na minha mente. Como me sinto, as emoções que eu tenho, os comportamentos que eu tenho. Simples. Estamos a falar para jovens, não é? Medo. Todos anseiam casar, namorar, ter família, tudo. Todos anseiam isso. Mas, às vezes, no íntimo, há um medo. Que é fruto daquilo que viram dos pais, dos avós. Porquê?
porque registou cá dentro. Será que vai ser assim comigo? E quando eu tiver filhos, será que vai ser como eu vi, como foi, porquê? Por causa dos registros mentais. E se tu não tiveste Jesus nesse tempo, tu has de reparar que sim, tu repetiste comportamentos que viste lá atrás. Tu repetiste coisas que viste os teus pais fazerem e que até disseste, eu nunca vou fazer. Pois é exatamente aquilo que tu vais fazer, porque está registado lá atrás. Estou aqui para vos dizer que Jesus é bom, que Jesus nos ama, que Ele nos quer libertar, mas nós temos que conhecer estas coisas para percebermos aquilo que Deus pode e quer fazer com cada um de nós. Nós não temos que viver dessa forma. Nós não temos que viver com essa carga, nós não temos que viver com esse pecado, nós não temos que viver com esse peso, nós não temos que fazer os mesmos erros que vimos lá atrás alguém fazer, nós não temos que viver com medo do futuro, nós temos que saber que Jesus veio para nos resgatar, para nos libertar, para nos salvar, para nos dar uma nova vida, e essa nova vida tu só consegues mesmo com Cristo. Amém? Então a primeira é registros mentais. A segunda é as experiências da vida. Porque além daquilo que nós temos registado, nós temos a nossa própria experiência, sim ou não? Toda a noção de mundo que tens registada na tua mente é fruto das tuas experiências de vida. Que é aquilo que nós chamamos, não sei se vocês já ouviram esta palavra, que é o que nós chamamos de cosmovisão. É a forma como tu vês o mundo. Baseado ou na perspectiva, na tua perspectiva, segundo a tua perspectiva, como é que tu vês o mundo? E como tu vês o mundo é fruto das experiências que tiveste na vida. Por exemplo, se viveste toda a tua vida com os teus pais separados, ou divorciados, ou até se tu não conheceste um pai ou a tua mãe, essa é a visão que tu tens de casamento. E tu podes dizer, não, mas eu imagino o casamento de outra forma. Sim, mas tens uma experiência de vida que carregas contigo. Na hora em que tu quiseres relacionar-te com alguém, inevitavelmente, tu vais pensar na experiência que tu tens de vida. Estão cá? Estou a ajudar-vos. Por exemplo, se os teus irmãos te batiam, tu vais pensar em ter só um filho, porque se tiveres dois, eles vão bater um ao outro. Vai estar sempre registado na tua mente. Se levaste porradinha dos teus irmãos, quando tiveres filhos, não, vou ter só um, porque depois os dois eles vão bater. Mas calma, como é que sabes que eles vão bater-se? Porque é a experiência que eu tenho. Fala a voz da experiência, não é o que dizemos? Fala a voz da experiência. Eu sei que quando dois irmãos se juntam, vão bater um ao outro. Mas porque isso aconteceu contigo. É a experiência que tu tens da vida. Isso também provoca, ou condiciona, ou formata, melhor dizendo, as nossas emoções. Se as tuas experiências foram negativas, tu vês o mundo de uma forma péssima. Só consegues usar as lentes negativas. Terceira forma, estamos a falar de 3 formas de como as nossas emoções são formatadas. Registros mentais, experiências da vida e, por último, a forma como tu foste criado. Se tu tiveste uma educação rígida, com base no medo, se foste criado com a ausência de um dos pais, a forma como tu foste criado, portanto, a tua infância, a tua primeira infância, a segunda infância, a tua adolescência, a forma como tu foste criado também vai condicionar as tuas emoções. Também vai condicionar a forma como tu pensas e como tu te comportas. Então, nós precisamos estar atentos a estes 3 pontos, para saber como é que isso influenciou a nossa vida, de forma positiva ou negativa, para deixarmos Deus fazer a sua obra em nós. Amém? Quantos foram abençoados nesta noite? Esta mensagem é curta, mas eu creio que ela é, assim, incisiva nas nossas vidas, porque eu quero levar-vos à prática. Pode ser? Esta é a nossa penúltimo sábado do mês. Para a semana
nós preparámos uma coisa diferente convosco. Não sei se vocês já viram nas redes sociais, já está, não já? Então nós para a semana, eu creio que nós falámos nestes últimos 3 sábados, falámos de muitas coisas interessantes, sim ou não? Da forma como nós podemos ver a vida, como é que temos que arrumar a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vida espiritual. Para a semana preparámos algo assim mais leve, mais leve e também um pouco diferente. Para a semana eu e o pastor Pedro vamos estar aqui e vamos estar a conversar com vocês. Gostávamos que vocês trouxessem o vosso coração, que vocês falassem, que vocês pudessem fazer perguntas. Nas redes sociais está lá já nas histórias, não? Sim? Lá uma caixinha de perguntas. Que pergunta tu gostavas de fazer aos pastores jovens? E é sobretudo por causa do que nós falámos estas semanas. O que é que tu gostavas de perguntar? Se estás desse lado e às vezes estás a ouvir e pensas, olha isto, olha aí, já me aconteceu aquilo, olha aí, porquê que será que me acontece isto? Vamos conversar, pode ser? Conto convosco, conto com as vossas perguntas também lá nas redes sociais, mas também numa caixinha, não é? Amém. Aqui a Camila vai fazer uma caixinha e vocês podem escrever as vossas perguntas, está bem? Onde vocês podem deixar lá e vamos conversar um pouco sobre tudo, está bem? Do que falámos até aqui. Mas esta noite, aquilo que eu vos quero deixar, e vocês podem subir de louvor também, estamos quase a terminar, eu queria vos dar um tempo para vocês poderem refletir sobre o impacto das vossas palavras ou das palavras dos outros sobre a vossa vida. Que impacto teve ou que impacto ainda hoje tem? Estamos no tempo de decidir quais palavras iremos falar e quais iremos escutar. As nossas palavras são reflexo do que nós ouvimos. Reproduzimos o que permitimos entrar na nossa mente. Vejam isto. As nossas palavras, as palavras que nós dizemos, são reflexo daquilo que nós ouvimos. As nossas palavras, aquilo que nós falamos sobre os outros, sobre nós mesmos, também é reflexo daquilo que nós estamos a escutar. Nós sempre vamos reproduzir o que nós permitimos que entre na nossa mente e no nosso coração. Nesta noite, eu queria convidar-vos a que vocês pudessem fazer uma avaliação a vós mesmos e pudessem pensar desta forma: que palavras é que eu escutei, talvez na minha infância ou ainda hoje, que palavras eu escutei que de alguma forma elas condicionam, ou seja, elas trazem uma emoção, uma carga tão negativa sobre a minha vida que está a condicionar o meu comportamento. Que palavras eu ainda me recordo? Sabem, há palavras que ferem de tal forma que nós nunca as esquecemos. Mas eu quero dizer-te, há poder em Jesus. E tu não tens que viver com essa carga para sempre. Porque quando tu libertas o teu perdão para com essas pessoas, para com o que elas te disseram, tu és livre. E ainda que tu recordes a frase, tu já não a recordas com a mesma carga. Já não a recordas da mesma forma. Porque o teu coração está limpo. O teu coração está livre devido ao perdão. E queria convidar-te a que tu refletisses de tal forma nesta noite que tu tomasses uma decisão. Claro que nós não podemos controlar o que as pessoas nos dizem, como eu disse no início, porque nós não sabemos o que as pessoas nos vão dizer, não é? Mas nós podemos determinar se as palavras vão fazer um efeito no nosso coração ou se nós vamos desde logo renunciar àquelas palavras e não permitir sequer que elas toquem na nossa vida e condicionem quem nós somos. Porque lembra-te, a forma como tu és, como te comportas, é fruto daquelas 3 coisas que nós falamos. Aquilo que tu registaste, não é? Vamos lá? Registros mentais. Mais, ajudem-me, senão eu. Registros mentais, as experiências da nossa vida e a forma como fomos criados. E isso tudo condiciona quem nós somos. Então, para fazermos um update na nossa vida, para fazermos aqui umas atualizações, nós precisamos de libertar-nos de muita carga. Quero dizer-te que as palavras que Deus tem para ti, como te disse há pouco, não são as palavras que o mundo diz, não são as palavras que os outros dizem. Olha para Deus, o que é que Ele diz sobre ti? Às vezes dizemos, pois, somos filhos de Deus, mais que vencedores. Tu sabes isso aqui? Ou tu recebeste isso no teu coração e tornou-se a tua identidade?
Porque muitas vezes a forma como nós nos comportamos, como nós agimos, talvez não fosse quem nós somos. Tornou-se quem nós somos por causa dos registros que há dentro de nós. Está na hora de nós recebermos a identidade de Deus em nós. Sabem, tudo isto fala de identidade. Porque se a nossa identidade estiver firmada no que as pessoas dizem de nós, no que os outros disseram de nós, se a nossa identidade está firmada aí, então se calhar nós nunca nos vamos ver nem como vencedores, nem vamos ver-nos como alguém que algum dia vai conquistar o que quer que seja, e vamos querer viver assim na vida só, sabem, entre os pingos da chuva. Que ninguém me veja, que ninguém saiba que eu existo. Estou só aqui entre os pingos da chuva. Mas Deus tem muito mais do que isso para ti. Amém? Podes baixar a tua cabeça diante de Deus nesta noite, se assim tu quiseres. Eu quero deixar-te à vontade. Quero deixar-te à vontade. E quero fazer-te de novo aquele convite. Pensa em coisas que marcaram a tua vida, que registros tens aí dentro de ti. E a Bíblia diz que a cédula que era contra nós, em outras traduções diz que os registros que eram contra nós foram cravados na cruz. Há registros contra nós. Eu quero dizer-te mais, eu creio que esses registros que tu tens em tua mente, em teu coração, que não... Obrigada. Então, vejam só o versículo, diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Claro que aqui, quando fala da cédula que era contra nós nas suas ordenanças, está a falar dos nossos pecados, certo? Mas também te quero dizer que os registros, as coisas que o inimigo tinha para te apontar, para condicionar o teu futuro, porque claro, são registros que tu tens na tua vida, de coisas que aconteceram na tua vida, mas o diabo usa isso para te dizer que tu nunca vais conseguir. O diabo usa isso para ferir o teu futuro. O diabo usa isso para te dizer, olha quem tu és, como o que te aconteceu, tu nunca vais conseguir ser nada, porque tu tens esta carga sobre ti. Claro que o diabo vai usar isso, claro que se calhar tu pecaste. Claro que há muitos dos registros que tu tens em tua mente são pecado, que tu próprio cometeste. Não são só coisas que te disseram, são coisas que tu fizeste. Talvez tenhas cometido mesmo atos que te marcaram, que foram talvez até que hoje sentes vergonha do que fizeste. Até te vou dizer mais, eu creio que há aqui jovens nesta noite que fizeram coisas que estão registadas na sua mente. Aquilo que eu sinto em meu coração é que há coisas que tu fizeste que hoje até, eu vou usar a palavra, hoje até te dão nojo, vergonha, como se quisesses até esconder desse próprio pecado. E isso é um registro que está dentro de ti, que te marcou. Talvez já tenha havido abusos físicos, abusos psicológicos. Eu vou dizer tudo aquilo que o Espírito Santo colocar dentro de mim. Talvez tenhas feito algumas coisas em que hoje tu sentes repulsa daquilo que fizeste, e esses registros não são só porque a minha mãe disse-me aquilo ou o meu pai fez aquilo. São coisas que foste tu que fizeste. E estão registadas dentro de ti. E às vezes queres caminhar com Deus e o diabo vem para te acusar e para te dizer, como assim agora és uma filha de Deus? Como assim agora és um filho de Deus? Olha para o que tu fizeste. Deus abomina o que tu fizeste, é ou não é? Então tu nunca vais poder ser. Tu nunca vais poder. Mas eu quero dizer-te hoje, Deus está aqui para te libertar. Se tu permites que hoje o Espírito Santo ministre o teu coração, Deus está aqui para te libertar, para tirar a culpa por
Porque a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Tem que haver arrependimento em teu coração. Dizeres: Deus, perdoa-me. Foi horrível o que eu fiz. Foi pecado diante de Ti. Aliás, eu creio aqui nesta noite que Tu até escondes coisas dos outros. Há coisas que Tu fizeste, que Tu guardas em teu coração, que Tu pensas: eu nunca contaria isto a ninguém. Espírito Santo, Tu estás aqui nesta noite a revelar corações. Há imagens que Tu viste, imagens, sites que Tu sabes que eram erradas. Tu sabias que não devias ver. Foste levado a fazê-lo e isso está registado em tua mente. E volta e meia, quando menos esperas, essas imagens vêm à tua mente. Tu não queres, tu ficas chateado com essas imagens a voltarem à tua mente, mas elas estão ali para te lembrar o que tu fizeste. Eu quero dizer-te hoje: arrepende-te. Espírito Santo, quero agradecer-te porque Tu estás aqui, neste lugar. Estás a trazer arrependimento aos corações. Estás a trazer mudanças de vida, Senhor. Oh, Espírito Santo, precisamos tanto, tanto de Ti. Se Tu estás assim nessa condição, nesta hora mesmo, arrepende-te. Pede perdão a Deus. Seja o que for. Já falei aqui de dois tipos de coisas que ficaram registadas porque Tu fizeste, coisas que ficaram registadas porque é fruto do teu passado, de traumas, de coisas que te fizeram, coisas que tu ouviste dos outros, dos teus pais, dos teus avós, de amigos, ou que pensavas que eram amigos. Mas daquilo que tens de te arrepender, arrepende-te hoje. Diz: Pai, perdoa-me. Eu recebo o perdão dos meus pecados nesta noite. Jesus, limpa-me com o Teu sangue. Torna-me mais alvo do que a neve. Diz a palavra de Deus que o sangue de Jesus limpa-nos. Limpa-nos. E Pai, no nome de Jesus, oro também por cada um, Senhor, que tem traumas de infância, registros em sua mente, de coisas que viveu, de coisas que ouviu, de coisas que lhe aconteceram. Oro por cada um, Senhor, para que agora mesmo esses registros sejam apagados da sua mente, Pai, em nome de Jesus. Que o medo se vá embora agora, em nome de Jesus Cristo.